Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Antes de mais nada, queria justificar o meu sumiço daqui por alguns dias e pedir, por favor, que você que não me segue ainda, que não está inscrito, que não ativou as suas notificações, me ajuda, colabora, me ajuda, gente, a crescer esse canal. Me ajuda a estar mais aqui, me incentiva a fazer algo que nesse momento, na minha fase de vida, me alegra e me dá prazer, que é compartilhar um pouquinho da minha rotina com vocês, tá bom? Como eu tava falando, queria vir aqui antes de continuar a sequência de postagem dos meus vídeos, que eu tenho alguns vídeos que eu já comecei a editar, mas não postei, porque eu fiz uma pausa necessária nesse começo de ano, final de ano. Então assim, só para vocês entenderem um pouquinho. Esse final de ano foi muito conturbado pra gente aqui e eu precisava vir aqui contar esse testemunho pra vocês. Final de ano é uma época que eu gosto muito, porque tem Natal, Ano Novo, e normalmente é uma época que a gente celebra, comemora, se junta, faz confraternização. Nesse ano especificamente, por conta da minha licença maternidade, eu estava ausente do meu trabalho, né? Então assim, não participei das comemorações de lá, porque não era uma colaboradora ativa. Mas eu acho muito legal essa questão de celebrar, de estar junto, de fazer... Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de fazer amigo secreto, estar com a minha família, com as pessoas que eu amo. E assim, cada ano é de um jeito, né, gente? Não tem como ser uma coisa padrão. Porque às vezes você passa no lugar e às vezes dá certo, ou às vezes alguém da família vai viajar. Esse ano, por exemplo, infelizmente meu irmão não estava, porque ele foi viajar com a minha cunhada, né? Então assim, o nosso coração já ficou um pouco sentido, porque é muito bom estar com eles e a gente ama muito, sabe assim, a gente é muito grudado. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí a nossa programação era passar o Natal no interior, e aí no interior foi eu, o Denis, as meninas, a minha avó, a minha tia, o meu primo, a minha mãe e meu pai, porque meu irmão e minha cunhada estavam viajando pro Nordeste, pro Maranhão, né, exatamente lá onde eu nasci. E então era essa a programação. Até então tava tudo certo, correndo tudo normal. Eu precisava vir aqui dividir isso com vocês, contar esse testemunho, gente, porque é um testemunho de verdade. É importante a gente compartilhar, né, os momentos bons e às vezes os momentos que não são tão bons, mas que Deus cuida de nós e que Ele nos prova o amor dele, a fidelidade, o cuidado, o zelo que Ele tem não só para conosco, mas com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama. Nós fomos pro interior, né? E aí nós chegamos lá, brincamos, foram dias assim, no começo muito gostosos, todos os dias estavam muito quentes, a Elo aproveitou bastante. E quando foi no dia do Natal, especificamente, eu acordei, né, por volta das 8 horas da manhã, e aí despertei, tô olhando porque a Manuzinha tá ali no sofá. E fui levar a Elozinha no banheiro, né, pra usar o banheiro e pra escovar o dente e tal, enfim, rotina normal de todos os dias de manhã. E aí eu coloquei ela pra fazer xixi, não lembro, coloquei ela no vaso. E eu ouvi um barulho muito forte, uma pancada, né? Um barulho bem estrondoso, assim, como se fosse uma porta batendo, ou alguma coisa batendo muito forte. E aí, naquele momento, a minha mãe abriu a porta do meu quarto, porque ela pensou que alguém tinha caído lá e tal. E o Denis já levantou, não lembro se ele tava com a Manu no colo, mas eu lembro que ele passou assim, e aí eu falei, mãe, não é nada aqui não, o que será que aconteceu? Aí a gente saiu procurando o que tinha causado aquele barulho, né? E aí minha mãe passou no corredor, o Denis passou atrás, e eu lembro que eu passei na porta do primeiro quarto, ok, que é a porta do quarto que a minha mãe tava dormindo, e na segunda porta era o banheiro. E quando eu passei no banheiro, eu vi que o chuveiro tava ligado, bati na porta. Até então eu falei, nossa, meu pai tá tomando banho. Bati na porta e não respondeu, mas aí tipo... Falei, e assim, gente, eu ouvi um barulho que não era um barulho normal, assim, parecia uma hélice de ventilador travada, assim, era um barulho muito, muito ruim. Enfim, aí passei, quando eu cheguei na frente da porta do último quarto, Deus falou no meu coração, seu pai tá caído no banheiro. Foi uma coisa assim automática, o Espírito Santo de Deus, tenho certeza que
que me alertou ali, sabe? E aí quando veio aquela coisa no meu coração, na minha mente, eu saí correndo, voltei. E aí comecei a bater na porta. E aí eu via que meu pai não respondia. E a porta estava trancada. E aí eu já falei: mãe, meu pai tá caído no banheiro. Saí correndo, o Denis já deu a volta e foi olhar a janela do banheiro. Porque é uma janela aquelas janelas grandes, então daria pra entrar por lá. E aí a janela do banheiro também estava fechada. Aí a gente começou a desesperar, né? Porque a gente tinha certeza que meu pai estava lá dentro. Ele não respondia. A gente ouvia um barulho, tipo, como se ele não tivesse conseguindo respirar. Era um barulho horrível, horrível, horrível. Ai, só de lembrar já me dá um aperto no coração. E aí meu marido, eu falei: amor, vai ter que arrebentar a porta. E aí o Denis começou, deu 3 chutes, acho que na porta, assim, a porta, arrebentou a porta. Eu não consigo reagir a nada se eu ver a cena, eu travo, né? E aquilo depois vira um gatilho pra mim. Então o que eu fiz? Eu vi que o Denis entrou e que minha mãe entrou. E quando eles entraram, o Denis escreveu que meu pai tava caído no chão do banheiro e com a língua pra fora, assim, como se tivesse convulsionado. E o meu pai não respondia, meu pai não falava. E ali eu comecei a me desesperar porque eu não entrei, mas eu ouvia tudo que eles estavam falando, que eu tava no quarto do lado. E peguei o celular, comecei a ligar pro SAMU, e o SAMU falava que não atendia aquela região, que eu tinha que ligar pro Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros falava que eu tinha... enfim, gente, foi bem confuso, assim. Eu lembro que eu liguei umas 4 vezes pro SAMU, em vez de eu falar a localização que eu estava, que era um bairro, eu falava a cidade. E aí eles falavam que não atendiam aquela localização. E aí ele foi batendo no desespero, eu comecei a chorar. E aí eu lembrei de ligar na portaria do condomínio. Aí eu liguei no bombeiro, aí o bombeiro falou assim: a gente tá muito longe de vocês. A gente vai tentar acionar o SAMU, porque se o SAMU for, é mais rápido. Mas ao mesmo tempo, tenta ligar lá de novo e fica tranquila que vai dar tudo certo. Eu falei: tá bom. E aí eu lembrei de ligar na portaria do condomínio, porque eu falei assim: eles devem ter um telefone direto pra ligar. Aí liguei na portaria. Deus é tão bom que tinha um rapaz lá, que o pai dele é socorrista do SAMU. Aí ele fez o contato direto, não sei, foi uma coisa assim muito rápido. Aí começou a ligar e aí foi questão tipo de... Nossa, como o SAMU demora, né? Mesmo com todo esse processo assim, foi questão de meia hora pra eles chegarem. E aí minha mãe e o Denis foram tentando conversar com meu pai e tentando, né, assim... ver o que tinha acontecido. A gente não entendia no começo assim o que era, por causa do susto, né? E ali, primeiro eu pensei que fosse um AVC. E aí fiquei bem assustada assim, ligando aí. Eu não quis entrar no banheiro, eu não conseguia entrar no banheiro pra ver. E aí o Denis foi conversando com meu pai e ele tava tomando banho, né? Então assim, foram tentar vestir a roupa nele. Aí, logo que pegou ele, o Denis falou que ele tava caído de uma forma que ele tava comprimindo o pescoço, né? Então assim, ele não tava conseguindo respirar, por isso que tava fazendo aquele barulho tão estranho. E aí... mano, resmungando ali. E aí, gente, só sei que o Denis levantou ele, né, assim, deu aquela... Voltou, deu aquela respirada. Só que ele não falava. E aí ele começou a tentar voltar a falar, só que ele não falava normal, ele falava tipo assim... Um negócio muito... Aí foi apavorante. Enfim, por fim, conseguimos socorrer meu pai. A ambulância levou pro hospital, fez os exames que precisava fazer. Graças a Deus, a pancada foi realmente na cabeça. Ele escorregou os 2 pés e caiu com a cabeça no chão. Então, o barulho e o impacto que a gente ouviu foi da cabeça dele, da nuca dele batendo no chão. Fui buscar a Manu porque queria mamar. E aí assim, gente, o SAMU levou, fez os exames, graças a Deus não deu nenhum sangramento na cabeça, mas assim, foi na noite de Natal, sabe, assim, quando o clima... A gente ficou em choque, assim, em estado de choque, não conseguia nem reagir. Dormiu, sei lá, mais de 1 hora depois, dei até chupeta pra tentar ver se ela acalmava, porque ela queria ficar no peito. Bom, então, gente, e aí foi tudo isso que aconteceu. Meu pai ficou bem, a gente ficou um pouco extasiado com aquela situação, sabe?
meio que sem reação, assim. Eu fiz uma ceia muito simples. A gente fez o peru, o chester, fiesta, sei lá, nem lembro o que que era mais. Fiz um salpicão que nem deu muito certo, sabe? Parece que a cabeça não tava no lugar. Fiquei com muito medo. Meu Deus. Fiquei, sabe assim, na hora a cabeça pensou um monte de coisa e o coração angustiado e um medo de perder meu pai, daquela situação. Meu Deus. Mas assim, tô compartilhando com vocês qual foi o meu sentimento da hora. Logo depois eu já, antes do meu pai ir pro hospital, eu chamei a Elozinha, que a Elozinha gosta de orar assim, né? Eu falei, filha, vamos orar pelo vovô? Aí chamei ela, ela fez uma oração lá comigo, antes dele ir pro hospital, porque aí ele já foi voltando aos poucos. Ele foi reagindo, né? E foi desesperador, assim, a Heloísa ficou desesperada. Enfim, gente. Bem, os gatilhos, assim, do momento. Mas quero dizer pra vocês que Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele não permitiu que meu pai estivesse sozinho. Às vezes ele vai pra chácara dele e fica lá sozinho, sabe? E aconteceu num dia que estávamos todos reunidos. Eu acho que se meu pai ficasse mais, sei lá, 2 minutos lá caído, tinha acontecido uma tragédia assim. Mas Deus é muito bom. E cuidou de nós, cuidou do meu pai ficou bem. Sabe assim? Enfim. A ceia, eu não conseguia falar nada, só conseguia, em tudo, agradecer a Deus por meu pai estar lá. E porque Deus se fez presente, cuidou dele. Enfim, foi isso. Meu pai não ficou com nenhuma sequela, graças a Deus. A gente acha que ele teve ele fala que os 2 pés dele foram pra frente, ele caiu com tudo e bateu a cabeça no chão. Então o barulho que nós ouvimos basicamente foi dele batendo a cabeça no chão. Foi uma pancada muito forte. E aí ele ficou, né, assim, ficou lá em observação. Eles liberaram ele no mesmo dia. A gente fez a ceia. E assim, no outro dia a gente, sabe assim, extasiada ainda com aquela situação difícil, sabe? A Heloísa ficou traumatizada, ela só gritava. Me deu muita dó dela, porque a Heloísa é um pouco desesperada, ela é muito parecida comigo, assim. Então ela ficou desesperada com aquela situação, porque a gente gritava, a gente, enfim, ficou todo mundo muito agitado, sem saber o que fazer. E preocupado com meu pai, né? Meu irmão percebeu que tinha alguma coisa errada, porque a gente compartilha a localização um com o outro, né? Então ele consegue ver onde a gente tá, eu consigo ver onde minha mãe tá, enfim, a gente tem um celular compartilhado, assim. E aí ele viu, olha só, parece que sente, né? Ele viu que a gente tava com a localização distante um do outro. Aí ele ligou para saber o que estava acontecendo e na hora a gente não queria falar, porque exatamente na hora que aconteceu, o meu irmão tava indo para o aeroporto embarcar para fazer a viagem dele. Se ele soubesse de alguma coisa, ele não ia querer embarcar. Então meio que a gente deu uma de doida, assim, não contou. E aí ele começou a ligar, a gente começou a falar que meu pai tinha saído, aí depois ele ligou pro meu pai falou que tinha passado mal e que tinha ido no hospital, mas não era nada daquilo, gente. Enfim, por fim, quando ele ficou, no outro dia eu contei pra ele o que tinha acontecido, ele chorou muito, tadinho. Porque acho que é o primeiro Natal e Ano Novo que ele passa longe da gente e aconteceu tudo isso. E ele ficou angustiado, chorava, tá, assim, ficou bem preocupado. Nós também, o Denis ficou, meu pai tava tomando banho e ele fala que o cheiro do sabonete
dá gatilho nele, sabe? E faz ele lembrar daquela cena do meu pai caído com a língua pra fora, a boca travada, sangrando. É ruim demais, gente. Sério. Mas enfim, tô compartilhando toda a história na íntegra para vocês entenderem que Deus é bom e cuida de nós. O Senhor, Ele é maravilhoso. E isso daqui não é uma lamentação, é um testemunho para que vocês possam entender o cuidado e o zelo que Deus tem comigo e com a minha família. Deus é maravilhoso. E eu só tenho que agradecer e engrandecer a Ele por tudo. Porque a gente conseguiu ouvir a tempo, porque meu pai foi socorrido, porque deu tudo certo. E aí, a gente veio embora, a Heloísa tava bem resfriada e tal, né? E aí, a gente veio embora na terça-feira. Na terça-feira, a Manu acordou tossindo. Quando foi na quarta, ela tinha as vacinas dela de rotina, né? Aquelas vacinas que ela tem que tomar agora mensalmente. E aí, a minha amiga, que é a moça que aplica, perguntou se estava tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, ela só tá tossindo um pouco, mas teve febre? Não, não teve febre. Aí ela falou, então não tem contraindicação, vou aplicar a injeção e tal. Aí, na terça, né? Quando foi na quarta, ela aplicou a injeção, a Manu ficou normal, continuou tossindo. Na quinta, a gente, como já era semana do ano novo, a gente falou assim, não vamos deixar pra ir, porque a gente ia pra chácara dos meus pais. Nós não vamos deixar pra ir pra chácara no dia, né, por causa do trânsito, as meninas ficam bem irritadas no carro e tal. Vamos na quinta. Aí a gente se arrumou e foi na quinta pra lá. Na quinta, a Manu teve um pouquinho de febre, mas até então, gente, eu pensava que era a reação da vacina. E aí, aqui tava muito calor na quinta e lá tava muito frio, na chácara dos meus pais, porque lá é muito gelado. Aí a Manu teve esse choque térmico. Quando foi na sexta, eu percebi que a Manu tava bem caidinha, assim, não queria ficar dormindo, ela não tava brincando, não queria mamar, não fazia xixi e tal. E aí eu fui percebendo que ao longo do dia ela começou a ficar, tipo, gemendo, assim, sabe? Como se tivesse com uma dorzinha. Mas eu jamais imaginei que aquele gemidinho dela seria uma dificuldade respiratória, gente, de verdade. Eu jamais, até fico assim de falar, porque na minha cabeça era só a reação da vacina mesmo, sabe? E aí a gente... minha mãe chegou, minha mãe trabalhou na sexta, né? E o Denis também trabalhou, mas trabalhou de home. Então, na sexta, minha mãe chegou lá. Lembro que, tipo assim, eu já tava decidida a levar ela pro hospital. Aí eu falei, mãe, a Manu não tá legal. Aí ela falou, não, vamos levar ela pro hospital. Eu falei, não, a gente já ia levar. E aí, como a gente tava lá em Parelheiros, a gente não sabia nenhum hospital do convênio que atende naquela localização. E eu tentava procurar no aplicativo, o aplicativo não sinalizava nenhum hospital por lá. Aí minha mãe falou, não, eu vou com vocês. Ela tinha acabado de chegar. Minha mãe chegou, deixou as coisas lá, né? E do jeito que ela tava, eu só lembro que ela pegou a bolsa e uma blusa. Por isso que eu falo assim, minha mãe é maravilhosa. Gente, sério. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida dela. Não sei o que seria da gente sem ela, sabe? E aí, a gente falou, não, vamos. E aí ficamos naquele impasse, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vai voltar pra São Paulo pra levar elas no hospital? Ou vai levar na UPA lá perto? Aí, por fim, aí a gente falou, não, vamos levar aqui na UPA pra ver, né, se tá tudo bem. Se estiver tudo bem, beleza. Se não, se precisar, a gente vai pro hospital. Daí, nós fomos lá pra UPA de Parelheiros. Quando nós chegamos na UPA, a gente foi super bem atendido. Foi um atendimento muito rápido. A gente pegou um médico, assim, bem... experiente, sabe? Ele não era brasileiro, acho que ele era venezuelano, colombiano, alguma coisa assim, que eles tinham um sotaque espanhol. Ou ele falava espanhol. Aí ele pediu pra tirar a roupa da Manu e ficou uns 3 minutos olhando pra Manu assim. Ele olhou pra Manu e falou assim, essa criança tem bronquiolite. Aí ele falou, o que aconteceu? Aí a gente contou essa história que eu acabei de contar. Aí ele falou assim, vamos fazer um raio-x dela pra eu ver como que tá o pulmão. Se tiver mancha no pulmão,
ela vai precisar ficar internada. Aí já comecei a orar, né? Pedindo pra Deus cuidar de tudo, né, gente? E ali... Aí foi muito rápido, assim, ela foi lá, fez o raio-x. E aí a Manu deu aquela leve melhorada lá, né? Começou a brincar e tal. E aí a gente voltou na sala e ele falou, realmente, a sua filha está com bronquiolite, um pulmão tá bem manchado, a escuta dela tá totalmente limpa, então assim, não tem ronco, não tem chiado, não tem nada, mas ela tá com uma mancha no pulmão. E do outro lado ela tá começando a ter uma pneumonia. Aí eu desesperei, né, assim, as pernas faltou. Aí ele falou assim, vocês têm convênio? Aí eu falei, temos. Ele falou assim, então eu vou te liberar pra você levar ela no hospital do convênio, porque como aqui é hospital público, até sair a alta, ela internar e eu conseguir fazer os exames que eu preciso fazer nela pra saber o grau da infecção, já vai dar amanhã meio-dia. E isso era na sexta pro sábado. Aí ele falou, já vai dar meio-dia, então é melhor você ir pro hospital pra você ganhar tempo, porque ela vai chegar lá e já vai ser medicada e internada automaticamente. Já fala que eu tô dando indicação de internação. Aí nós fomos, saímos lá de Parelheiros. Eu falei, mãe, e aí, o que você vai fazer? Você quer ficar aqui? O pai vem te buscar? Ela, não, eu vou com vocês, porque tava eu, a Elô, o Denis, minha mãe e a Manu. Graças a Deus que eu não deixei a Heloísa lá com a minha mãe na chácara, porque senão, sabe assim, não sei como seria, porque a Elo não ia ficar. Ela ficou muito... Acho que vocês estão ouvindo o Denis falar aqui no fundo que ele tá trabalhando. Ela ficou muito assim, assustada, sabe? Com a questão do meu pai, e ficou com medo de ficar lá sozinha e tal. Aí a gente veio, eu vim pra cá, né, pro ABC, levei ela no hospital lá em São Caetano. Quando a gente chegou lá no hospital, gente, a médica que atendeu a Manu, péssima, assim, péssima. Eu já aproveitei que eu ia levar a Manu e falei, eu vou fazer os exames na Elo, porque a Elo tá tossindo ainda e tal, pra ver se a Elo tá bem também, né? Aí chegou eu lá com as duas filhas doentes. Aí o julgamento da médica já é daquele jeito, né? Vou falar pra vocês, viu? Existem profissionais e profissionais. Tem gente que tá lá, não é por nada, é só porque tá ganhando dinheiro pra pagar as contas. Não tem outra explicação. Amor zero, humanidade zero, sabe assim? Super fria, não deixava eu falar, super seca, grossa, arrogante. Ela perguntou assim, quando que começou? Eu falei, olha, começou a tossir na terça, expliquei tudo. Ela falou assim, nossa, mas você só trouxe hoje no hospital? A sua filha tá com dificuldade pra respirar, ela tá com falta de ar. Ali eu queria abrir um buraco no chão e me enfiar dentro, porque eu me sentia a pior mãe do mundo, da face da terra, né? Porque como que eu sou mãe e não percebi que a minha filha tava com dificuldade respiratória? Será que só eu no mundo que não sabia o que era uma dificuldade respiratória? Não, né, gente? Mas foi assim que eu me senti. E aí a médica super grossa, mal educada. Não é a primeira vez que eu passo lá com ela, no pronto-socorro desse hospital. Ela já me atendeu umas 2 vezes. E todas as vezes ela com a mesma antipatia, para não falar, né, outra coisa, de sempre. Não acho nem que ela deveria estar ali, sabe? Aí me julgando, porque eu levei as 2 meninas, tipo assim, como que você deixou as suas 2 filhas ficarem doentes? Quem me conhece, quem convive com a gente, sabe, gente, que esses 3 meses da Manu foram 3 meses que a gente ficou extremamente resguardado, que a gente não fez nada, que a gente saiu totalmente da nossa rotina, que a gente nem tá indo pra igreja, porque a gente preocupada de levar ela e tá com ela num lugar público, assim, enfim. É bem difícil, sabe? Porque você tenta fazer tudo certo e os dedões, assim, ó, apontam na sua cara. E de uma pessoa que ela nem conhece a minha história, não sabe da minha vida, não sabe quem eu sou, sabe? Assim, ridícula, de verdade, assim, foi muito feio, assim, o comportamento, a postura dela, e eu me senti um lixo, eu saí de lá já chorando. Ela, não posso fazer nada agora, né, mãe? Vou ter que internar sua filha. Quase que eu falei pra ela, tá bom, faz o melhor pela minha filha, só isso que eu quero, que ela fique bem. E aí, ela já pediu pra dar as medicações na Manu, porque a Manu tava muito cansada. E ali já deu aerolim, já deu tudo que tem que dar, já deu um antibiótico na perninha dela. Aí começou o dilema, né? Porque aí tinha que aguardar a aprovação da internação pelo convênio. E aí a Elo tinha que ficar com o Denis. Isso era sábado, de sexta para sábado.
Aí a internação da Manu mesmo deve ter saído, sei lá, por volta das 3 horas da manhã do sábado, que era o sábado do ano novo. E aí, gente, foi o caos, assim, sabe? A Ilo começou a chorar, eu só chorava, não consegui controlar o choro, eu só chorava. Não consigo nem explicar pra vocês o que eu senti, era uma mistura de angústia com medo. Nessa hora, assim, eu pedia pra Deus me ajudar, porque eu sabia que Ele tava no controle, mas eu tava me sentindo muito aflita. E aí saiu a alta, aí eu tive que me despedir da Elo, porque só podia ficar. Na verdade, podia ficar a mãe e o pai, mas como a Elo, né, assim, tava aqui, o Denis tinha que ficar com ela, porque ela não ia ficar sozinha com a minha mãe. E aí, graças a Deus que a minha mãe veio, porque conseguiu ajudar, assim, né, apoiar o Denis. E aí, assim, gente, é bom que as coisas acontecem, até pra gente entender que, assim, nós não temos o controle de nada, né, assim. Eu sempre fui muito centralizadora, tudo, tipo, eu pensei nos pratos que ia fazer, da forma que ia fazer, tanto no Natal quanto no Ano Novo, e, tipo assim, nada foi do jeito que eu planejei, sabe? E a gente precisa entender que quem tem o controle de tudo é Deus, não somos nós. Então, assim, compartilhando com vocês até algo que Deus falou muito ao meu coração, sabe? Que eu preciso ser dependente dele, que eu preciso confiar nele. E como é difícil confiar. É fácil confiar quando tá tudo bem, gente. É fácil confiar quando você sabe o que vai acontecer. É fácil confiar quando você tem uma dificuldade que você consegue resolver. Mas quando envolve a saúde de alguém, você não tem nada o que fazer. E por mais que seja uma pessoa que tem dinheiro, ela não consegue fazer nada, porque o dinheiro não compra a saúde de ninguém. E aí é só Deus mesmo para trabalhar, para agir, para fazer a vontade dele, sabe? E ali subiu, né, liberaram a internação da Manu, foi um chororô, porque eu não consegui me controlar. A Heloísa começou a chorar, eu comecei a chorar também. E a médica chorou, a enfermeira chorou, todo mundo chorou, porque sentiram um pouco da nossa dor. Já era outra médica, né, que fez a internação da Elo, que foi a médica que ela pegou quando fez o retorno dos exames, porque ela também fez exames, né, graças a Deus ela tava super bem, então não precisou fazer nada, assim, só tomar medicação mesmo, xarope. E uma médica super simpática que pegou ela, assim, no retorno, enfim. Então foi, graças a Deus ela ficou bem. E aí eu subi pra internação, gente. Eu juro pra vocês, eu chorava tanto, 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 tanto. Porque, assim, é muito difícil você ver o seu filho naquela situação que a Manuzinha tava. E ela tão pequenininha, tão indefesa. Por isso que eu falo pra vocês que é só a confiança em Deus mesmo que pode nos ajudar. Porque eu sentia muito medo, sabe? Muito medo. Foram dias de muita angústia, assim. E aí ela internou na sexta pra sábado. E aí, quando foi de sábado para domingo, ela teve uma piora, que ela tava no dias de pico, né, do vírus, da bronquiolite. E aí, de domingo para segunda, que foi justamente no dia da virada do ano, eu lembro que o Denis me ligou, porque ele ia fazer uma oração, né? E aí eu lá com a Manu e ele aqui. E eu nem consegui dar muita atenção, porque quando deu 11h30 da noite, a Manuzinha começou a piorar. E aí eu chamei a enfermeira, a técnica, pra ver, né? Porque eu falei, minha filha tá respirando estranho. Aí ela falou assim, tá mesmo, mãe. Eu lembro até a técnica, era a técnica Stephanie, né? Falou, eu vou chamar a enfermeira pra ver. Aí ela chamou a enfermeira realmente tá, eu vou chamar o doutor. Aí chamou o doutor, não. É o que aconteceu. Ela mamou agora? Eu falei, não, ela não mamou e tal. Aí ele falou assim, não, mas é melhor a gente passar sonda nela, porque ela não pode fazer esforço nenhum. E ela precisa se alimentar, porque ela começou a não comer, né, no domingo, assim, não mamar bem, não fazer muito xixi, enfim. E aí, gente, elas decidiram. Aí na hora que ele falou assim, chama a fono, aí chamou a fono, aí já fez. Eles faziam a limpeza nela tirava a secreção com a sonda, uma judiação, toda hora furavam ela, sabe assim, ela com aquele monte de aparelho.
para uma mãe é bem dolorido, assim, o processo, sabe? E ali, assim, Deus usou várias pessoas para falar comigo. E eu lembro que nessa hora que isso aconteceu, aí ele falou assim, eu quero um raio-x agora. Aí eu quero que peça um raio-x, o doutor falou. Foi um rapaz, né, fazer o raio-x da Manu lá no quarto. E aí assim, naquele dia, eu tinha digitado um texto para postar e não postei, que eu falei, não quero nem saber de rede social, eu quero que minha filha fique bem. E eu falo, no texto que Deus falava no meu coração, ele falava justamente sobre aquela passagem que Deus está no barco, mas ele estava dormindo. E aí o rapaz foi lá e falou tudo que eu tinha escrito, assim. Ele falou que existem fases da nossa vida que a gente passa para que a gente possa entender, né, trabalhar como nós somos dependentes de Deus, que às vezes a gente não entende a trabalhar, mas a gente precisa só confiar. E ali eu tava chorando muito, porque tava perto da virada do ano e eu tava no hospital com a Manu. E aí, assim, nessa muvuca toda, os planos era passar o final do ano na chácara dos meus pais. Mas aí, como aconteceu isso, minha família é incrível, eu posso provar. Todo mundo resolveu vir pra cá. Aí ficou o Denis, a Elozinha, a minha avó, a minha tia, meu primo, minha mãe e meu pai aqui. Então, eles vieram ficar aqui para cuidar, né, assim, do Denis, da Elozinha, fazer, assim, o máximo possível para que fosse confortável, né, aquele dia mesmo, sabendo de toda a situação que estava acontecendo. Então, assim, minha família é incrível. Eu só tenho palavras, eu não tenho palavras, na verdade, para agradecer. E eu peço a Deus todos os dias que continue abençoando, para que a gente continue assim, sabe, unido, um sentindo a dor do outro. Porque eu vou falar para vocês que isso fez toda a diferença para me dar força, sabe? Quando eu atendi a ligação, que mesmo naquela muvuca, eu vi eles orando, sabe? Pedindo para Deus abençoar. A Manuzinha veio e aquele rapaz falou aquelas palavras que vieram de encontro do meu coração. Veio uma força sobrenatural. Ó, ela fica olhando. Mas ela fica olhando pra câmera, tá vendo? Por que você não tá mais rindo? Ou posso saber por que você não tá mais rindo, princesa? E essa boca aí, tá mastigando ciquete? Tem um ciquete aí, meu amor? Ei, filha? Fala assim, tira todo esse catarro, tudo, tira tudo, pra eu ficar boazinha logo, pra eu ir pra minha casa, comer o meu peru de ano novo, que eu não comi. Né, Bia? Um sucotone. Né? Que cara é essa? Hã? Cadê o sorriso? Ela tá olhando o celular, né? Ela tá olhando a câmera do celular, os brilhinhos. Princesa! Princesa! Oiê! Oiê! Olha lá. Que sorriso discreto, Manu. Cadê o sorriso banguela da mãe? Você é igual a sua irmã, né? Quando filma, você para. A outra... E ali eu lembro que eu olhei no relógio, era 15 para meia-noite. E eu falava assim, e meu irmão tinha falado comigo alguns minutos antes, ele falava assim, para de chorar, Nana, você é forte, você fica bem, a Manu precisa que você fique bem para ela ficar bem também, e aquilo, tipo assim, não entrava no meu coração, porque eu tava tão abatida, tão cansada. E Deus falava assim, seja forte, corajosa, sabe? E eu falava, eu não tenho forças, minha filha, nessa situação, todos os médicos aqui no quarto. E aí, quando aquilo aconteceu, aquele rapaz veio lá no quarto e ele falou aquelas coisas, sabe? E eu louvo a Deus, porque nos lugares mais improváveis que existem, ele se mostra presente e usou um técnico de raio-x para falar comigo e trazer uma mensagem que veio de encontro ao meu coração. Então, assim, não tem como não ser Deus. E ali, eu falei, realmente eu preciso parar de chorar.
eu preciso dar forças pra ela. E aí eu sequei as lágrimas, liguei, eu tinha tirado o leite porque ela não tava mamando, né, porque tinham passado a sonda. Aí a enfermeira falou, você vai ter que tirar leite pra dar leite pra ela. E aí eu lembro que eu pedi, né, tirei leite. E aí eu tinha deixado lá uma madeira cheia, e aí eu fui ligar na nutrição. Foi até uma hora que eu comecei a rir, porque eu liguei na nutrição e eu falei assim, eu liguei pra pedir pra elas trazerem a mamadeira, ou irem buscar a mamadeira que tava cheia. Aí quando eu liguei, eu falei assim, oi, tudo bem? Queria pedir um chocotone. Eu amo chocotone, né? Aí ela falou, chocotone? É a Tatiana o nome da moça. Chocotone? Eu falei, é. Aí ela falou, nossa, que pedido difícil. Tipo assim, você tá pedindo chocotone na cozinha de um hospital. Aí eu falei, ai moça, eu tô com muita vontade, né? Aí ela, ai meu Deus, que pedido difícil. Eu falei, não, tô brincando, é só pra falar pra vocês virem aqui pegar a mamadeira. Porque elas já tinham que descer com leite pra deixar pronto, porque como tinha passado a sonda, ela já ia mamar. Aí, beleza. Nisso que aconteceu isso, né? Aí eu comecei a brincar e daqui a pouco eu falei, nossa, sou doida, né? Eu lembro que quando isso aconteceu, que eu tomei a decisão, né, assim, de falar, não, eu vou ficar forte, né, assim, Deus tá comigo, enfim, e aquela palavra que o rapaz tinha ministrado começou a penetrar no meu coração. Eu falei, realmente, eu preciso reagir. E aí passou alguns minutos, veio aquele chocotone, veio uma ceia de ano novo, assim, uma champanhe sem álcool, sabe? Foi bem engraçado, assim, porque aí eu comecei a dar risada, comecei a brincar, no dia que a minha filha teve a piora significativa. O cabelo chega a estar grudando. Ah, a gente lava. É, princesa. Pois a mãe vai dar um peitinho, tá? Se você passar essa tosse. Mamãe vai dar um peitinho? E assim, gente, eu tô falando isso pra vocês, não é porque, tipo, eu tava levando isso na esportiva, não, é porque ali eu entendi que eu precisava primeiro confiar em Deus, pra depois Deus trabalhar na minha situação. Que a palavra confiança, ela é uma palavra que é muito difícil de se viver na íntegra, na prática. Às vezes a gente confia e entrega nas mãos de Deus e deixa a nossa mão lá. Só que Deus, ele quer que a gente entregue para Ele de forma íntegra, né? Na totalidade. Não adianta a gente falar assim, eu confio e ficar lá, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que minha filha vai ficar bem? Será que... Mas por mais que as situações parecessem improváveis e tudo parecesse ser o contrário, ela estava piorando, eu comecei a confiar com todo o meu coração de que Deus estava no controle, que Ele tem o melhor para nós, que Ele tinha o melhor para nossa vida. E ali Deus começou a trabalhar, e eu lembro que foi de segunda para terça, a Manu começou a melhorar. Olha lá, tá resmungando ali já. E ali, aquele dia de angústia meu, foi o último dia que a Manu piorou, sabe? Depois ela começou a melhorar gradativamente, bem gradativamente, porque o quadro é um quadro muito delicado, né, gente? E assim, a gente ficou acho que 8 dias no hospital, foram muitos dias. Me senti acolhida por muitas pessoas mandaram mensagens, se preocuparam, me mandaram mensagem falando que estava orando, sabe assim, e isso é muito bom. Eu creio que Deus ouviu a nossa oração, né, porque a palavra de Deus diz, né, que a oração do justo pode muito seus efeitos, eu creio dessa forma. Eu sei que foram muitas orações, muitos pedidos para que Deus tivesse misericórdia da vida dela, das nossas vidas, para nos fortalecer. A gente faz um plano e ali eu entendi que quem tem o controle não somos nós, é Deus. E ali a Manu foi melhorando de segunda para terça, de terça para quarta, só que ninguém dava estimativa de alta para ela. Então, assim, o quadro dela era um quadro realmente bem delicado, mas não tinha previsão de alta, então ali eu ficava, né, assim, meu Deus, que dia que será que eu vou para casa? Até o dia que o primeiro médico falou assim, ó, vou começar a reduzir as medicações. Enfim, gente, durante a nossa estadia lá tiveram várias intercorrências. Manu vomitou, tive que começar a dar leite para ela, porque o meu leite parou, leite de fórmula, né? E ela passou mal, vomitava, e aí aspirava e ela começava a passar mal. Enfim,
todas aquelas complicações e detalhes que a gente sabe que acontecem mesmo quando o nome de Deus é para ser glorificado, né? Mas aí a Manu começou a melhorar gradativamente, sabe? E as físios iam e falavam e tal. E aí o primeiro médico falou assim, ó, eu queria entender porque ela tá tomando tanta medicação. Aí a gente começou a conversar e falou, eu vou começar a enxugar essas medicações dela. Porque eu quero que ela tenha alta. Enquanto ela estiver sendo medicada, a gente não vai entender qual que é a estabilidade do quadro dela e ela não vai conseguir ir pra casa. Tudo bem, mãezinha? Eu falei, não, tudo bem. Eu sei que vocês estão cuidando dela e estão fazendo o melhor pela minha filha. E ali, tipo, teve um medicamento que eles tinham passado, que a Manu, que entupiu a sonda, e teve que tirar a sonda e passar de novo. E quem é mãe, né, quem é da área da saúde sabe, né, que o alto risco de contaminação que tem quando a criança usa a sonda, então eu fiquei um pouco apreensiva. Mas enfim, aí o médico falou, eu acredito que entre sexta e sábado pode ser que vocês tenham alta se ela continuar melhorando. Aí eu fiquei, sabe assim, não, tá bom, eu quero que ela fique bem, eu não tenho pressa de ir embora, em compensação eu quero que ela fique bem. E ali Deus foi trabalhando, sabe assim, as coisas foram melhorando, ela foi progredindo, ela chegou a ficar com oxigênio, né, também, com CAF, e fazia exercício, e tinha uma máscara lá que eles colocavam de oxigênio, que eu não sei o nome mais. Enfim, foi bem delicado, assim, o quadro dela, mas Deus cuidou de nós, gente. E esse testemunho é para que a sua vida seja glorificada, para que o agir de Deus seja glorificado através da vida da Manu, sabe? Quero dizer para vocês que independente da situação que aconteça, o que a gente venha a viver, que Deus está no controle, que Ele pode sempre sim trabalhar e fazer o melhor, assim como Ele fez por nós. A gente não entende, porque passar pelo deserto não é fácil, né? Eu falo que assim, se eu pudesse, eu estava doente no lugar dela, mas eu não podia. E ali era uma forma de Deus trabalhar no meu coração para que eu me fortalecesse também. Então, tudo tem um trabalhar e um propósito de Deus. Por isso que a gente precisa entender e confiar que Ele tem sempre o melhor para nós. E hoje, graças a Deus, nós estamos em casa, a Manu teve alta no sábado, ela está super bem, né? Continua, óbvio, com os cuidados do pós, que são tão importantes quanto o período que ela esteve lá. A gente fica com receio mesmo de algumas coisas, mas a gente ainda assim confia que Deus está cuidando, Deus está guardando, porque no final é só Ele, gente. Por mais que a gente faça a nossa parte, quando tem que acontecer, acontece, e a gente precisa confiar que o nome de Deus vai ser glorificado como Ele fez conosco, sabe? E eu tô falando pra vocês algo que... Não tô falando pra vocês algo que me falaram, eu tô falando algo que eu vivi, que nós vivemos aqui. Hoje nós estamos todos juntos, todos bem, graças a Deus. Então eu precisava vir aqui dividir esse testemunho com vocês. Meu pai tá bem, a Manu tá bem, nós estamos aqui e hoje é dia 15. Eu brinquei hoje que hoje começou meu ano, né? Porque assim, foram semanas desgastantes, eu ficava com a Manu o tempo todo sozinha lá no hospital, foi muito cansativo. E meio que eu fiquei totalmente bagunçada na minha rotina. Mas agora eu tô tentando me organizar, é óbvio que é uma organização gradativa, mas já tá tudo bem, já deu tudo certo. E eu tenho certeza que, assim, esse ano vai ser incrível para nós. Eu tenho plena convicção disso, que Deus ele vai fazer grandes coisas. E que as coisas que aconteceram é só para que Ele pudesse mostrar um pouquinho do amor, da fidelidade, do zelo que Ele tem para conosco. E para que o nome dEle fosse glorificado. Porque coisa boa é a gente ser canal de milagre, né? E aqui, graças a Deus, nós somos. E todas as vezes que Deus tem oportunidade, Ele nos lembra que o quanto é bom, né? Ser um canal que Ele usa para abençoar outras vidas, para testificar. Aí, eu tá brava aqui. O quanto é bom ser escolhido para ser um canal de milagre, sabe? E é isso que eu tenho que deixar aqui pra vocês. Deus abençoe. Não esqueçam, por favor, de curtir, compartilhar, de mandar esse vídeo pra alguém que você acha importante, que ela conheça um pouco desse testemunho. No meio do caos, às vezes, a gente precisa ouvir a voz silenciosa de Deus.